Olá, moçada, estamos de volta com nossos temas relacionados ao direito das sucessões. Antes de mais nada, quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa lá o seu joinha, isso vai nos ajudar bastante, tá certo? É somente o que te peço. Bom, eu quero hoje compartilhar com todos a respeito da aceitação e da renúncia da herança, ok? O fato é que nós já aprendemos que, por força do artigo 1784, olha o que é que acontece. No exato instante em que a pessoa vai a óbito, no exato momento do óbito da pessoa, por força da lei, naquele instante existirá a transferência, acontece a transferência dos direitos e das obrigações da pessoa falecida para seus herdeiros, ok? Sejam esses herdeiros legítimos ou sejam herdeiros testamentários. Só para relembrar, o que é que nós chamamos de herdeiros legítimos? Chamamos de herdeiros legítimos aqueles herdeiros que são estabelecidos pela lei. Foi a lei que disse, aquelas pessoas são herdeiras, ok? Por exemplo, os descendentes, filhos, netos, os ascendentes, pais, mãe, avô, etc., né? O cônjuge, o companheiro. Essas pessoas são nossos herdeiros legítimos. Por quê? Porque é a própria lei que assim define. E nós temos também uma outra categoria de herdeiros, somente para relembrar, que são os herdeiros que estão estabelecidos em um testamento. E aí, estes herdeiros nós chamamos de herdeiros testamentários. Então, no caso, seja herdeiro legítimo, seja herdeiro testamentário, o fato é que, no exato instante da morte, existirá, por força de lei, uma transmissão, uma transferência daqueles direitos e obrigações dos quais a pessoa falecida era titular, e ele transfere para seus herdeiros legítimos ou testamentários, né? Essa transmissão se dá automática por força de lei. Então, em princípio, eu poderia dizer o seguinte: no exato instante em que a pessoa, o autor da herança, faleceu, transmitiu para Sérgio como herdeiro. Ok. Essa transmissão, entretanto, é uma transmissão precária, é uma transmissão provisória. E por que que eu digo que ela é precária? Por que que eu digo que ela é provisória? Exatamente porque é preciso que eu, depois, me manifeste se eu realmente quero ou não quero esta herança. Tá certo? Então, é preciso que eu, na qualidade de herdeiro, aceite a herança. Para quê? Para que aquela transmissão se torne definitiva. Aquela transmissão, até então, se tratava de uma transmissão provisória, precária, e com o meu ato de aceitação, aquela transmissão tornou-se, portanto, uma transmissão definitiva. É disso que trata o artigo 1804 do Código Civil. Ele diz expressamente que, com a aceitação, torna-se definitiva a transmissão ao herdeiro. E com um detalhe que eu quero chamar a atenção. Essa transmissão tornada definitiva pelo ato de aceitação do herdeiro, ela produz efeitos ex tunc, seja lá o que isso for. Isso quer dizer o que para nós? Relembrando que ela vai produzir efeitos no passado, vai produzir efeitos retroativos. Terá eficácia retroativa. Significa dizer que desde o instante da morte do autor da herança, em que houve aquela transmissão por força da lei, naquele instante é reconhecido como tendo acontecido a minha aceitação. Então, essa minha aceitação terá efeitos retroativos. É como se, no exato instante da morte, eu tivesse dito, eu aceito a herança, ok? Bom, mas esse é um fato fundamental a gente entender que a condição que se dá
por força de lei, ela só vai se tornar definitiva. Portanto, aquele direito, aquela cota parte da herança, realmente me pertencerá com o ato de aceitação. Bom, a lei cuida de estabelecer a forma do negócio jurídico aceitação. A própria lei estabelece a possibilidade que esta aceitação ela seja expressa ou tácita. Tá? Quando é que eu digo que a aceitação é tácita? Eu digo que ela será tácita quando o meu comportamento, o meu modo de agir revele que eu aceitei. Eu não escrevi nada, eu não disse nada, mas o meu modo de agir revela que eu quis a herança, que eu aceitei a herança. Portanto, do ponto de vista jurídico, legal, a lei estabelece a possibilidade de aceitação da herança acontecer de modo tácito, ok? Isso sem problema nenhum. Aliás, penso eu que é o que ocorre, né, no dia a dia, essa aceitação tácita. Você não vê ninguém declarando, descrevendo, eu quero a herança, eu aceito. Geralmente é um mero comportamento revelando o ato de aceitação, tá? Mas aí a lei, estranhamente, resolve dizer que quando você quer aceitar a herança de modo expresso, ele só admite por escrito. Eu acho muito estranho. Quer dizer, não admite aceitação verbal. Ora, aceita uma mera aceitação, admite uma mera aceitação tácita por meio de um comportamento, mas não admite uma aceitação verbal. É estranho, né? Mas o fato é que é assim que está na lei, no artigo 1805, de que na aceitação expressa haverá de ser sempre por escrito, ok? De outro lado, temos ainda uma regrinha interessante, que é a seguinte. A lei estabelece também, já que se falou em aceitação tácita, né, aquela que decorre do próprio comportamento do herdeiro, que aqueles atos, né, a gente sempre tem na família aquela pessoa que tem mais iniciativa, que é mais atirada, que é mais proativa, que apesar daquele momento de dificuldade, daquele momento de dor, ela consegue tomar providências, é que cuida, no mais das vezes, de tudo, né? Cuida de questões relativas, burocráticas, relativamente ao óbito, ao sepultamento, providencia tudo que for necessário para o sepultamento, enfim. E o que a lei diz para nós é que esse comportamento desse herdeiro, né, de tomar providências relativamente aos funerais, enfim, tudo isso que diz respeito, isso não significa, não deve ser interpretado, aqui já temos uma regra de interpretação, que como esse comportamento não significa que ele aceitou a herança, tá certo? Então, a lei já, relativamente a essa questão de comportamentos, já estabelece para nós que tais condutas, não é, naquele momento, não significa, você não deve interpretar tais comportamentos, tais condutas, como sendo atos próprios de aceitação. Tá certo? Aquele comportamento que nos faz concluir que o herdeiro aceitou, terão que ser outros, não aqueles que têm a ver com os cuidados próprios relativos a questões burocráticas do óbito, a questões de logística, a questões de cuidado de sepultamento, esse tipo de coisa. Ok? Tá certo? Muito bem. Então, já sabemos aqui, então, que é possível, né, aceitar de forma tácita e a forma expressa. A lei também, em relação a essa questão da aceitação, diz aqui o seguinte, que o herdeiro que realizar cessão gratuita do seu direito de herança a um outro co-herdeiro ou a outros co-herdeiros, isso será
considerado como não aceitação. Isso, na verdade, é uma ficção. Porque como é que eu posso ceder, transferir, transmitir o meu direito hereditário em favor de outro coerdeiro, aquilo que não me pertence? Em princípio, por questão lógica, eu só posso transmitir o que é meu. Se eu realizo uma sessão de direitos hereditários gratuita, portanto, em troca de nada, não houve contraprestação. Que aí a gente, só para você compreender melhor, é como se fosse uma doação, tá? Mas a gente não chama de doação. Sessão de direitos hereditários gratuita, tá? É como se eu chegasse para o meu irmão e dissesse, olha, esse meu direito hereditário eu vou transmitir para você, eu vou dar para você, eu vou doar para você. Falando de modo assim, bem grosseiro, seria isso. Tá? Se eu realizar, portanto, uma sessão de direitos gratuita, sessão de direitos hereditários gratuita, em favor de um outro coerdeiro ou de outros coerdeiros, a lei vai dizer que aquilo não é considerado aceitação. Tá? Então, na verdade, isso aí é uma ficção jurídica que vai ter repercussão muito mais na seara do direito tributário, para efeito de dizer se deve ou não deve incidir o imposto sobre essa transação. Tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta continuando com esse tema. Até daqui a pouco, moçada.